Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite e boa tarde também, é claro. Estamos de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoiler de filmes, séries e indústria do entreter. Todas as semanas nós estamos por aqui, com uma análise crítica cheia de amor, ou não, né, dona Lari? Das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou o Renato Sansão e hoje, minha gente, nós vamos falar aqui sobre o filme que mesmo chegando com o mundo inteiro pintado de cor-de-rosa, tem deixado aí o seu recado. Tô falando aqui de Clonaram Tyrone, que desde o dia 21 de julho tá disponível no catálogo da Netflix. Bom, e para me ajudar nessa missão, tem aqui ao meu lado o meu, o seu, o nosso Marcudo, que tava precisando de um detox de Barbenheimer, né, Marcudo? Fala, Sansa e meninas. Apesar de eu gostar dos dois filmes, eu tava precisando, eu acho que eu não sou o único, e Clonaram Tyrone é uma boa opção para quem quer dar uma variada, né? Muito bom, ó, Marcudo, e a gente tem aqui também a nossa queridíssima Lari Chileguel, que olha, tá num verão europeu, mas tá mais linda do que nunca. Será que é a Lari ou será que é um clone da Lari, hein? Oi, galerildes! Como é que vocês estão? Olha, vocês só vão descobrir se é um clone no final do episódio, então eu acho que é bom ficarem de ouvidos atentos por aqui. É isso aí, ó, e fechamos a mesa de hoje com a presença sempre encantadora da nossa Paula Cristina, para os íntimos, Paula K. Seja muito bem-vinda de volta ao SQLVS. Gente, obrigada novamente pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e principalmente de falar sobre um filme tão bacana como Eles Clonaram Tyrone. Muito bom, ó, e antes da gente arrepiar aqui no nosso papo sobre Clonaram Tyrone, fica aquele recadinho de sempre. Assim como o nome já diz, a gente pega pesado nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido o filme, recomendamos que dê um pulinho na Netflix antes de arrepiar aqui nesse programa. Recado dado, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Bora nave! Everything okay in there, baby? I'm just an average man with an average life. Where the money at? I'm an entrepreneur. I work in the spirit of the pimp game. You know your girl gotta know what's going on in these streets. That's the car right there. Shit, they got an elevator in this bitch. Slick, come on. That make your spider senses tingle. Muito bem, minha gente, o negócio é o seguinte, hein? Na semana em que literalmente todo mundo só falou em Barbie e Oppenheimer, e fica aqui a dica dos nossos episódios 320, 321 e 322, a Netflix sorrateiramente liberou aí no seu catálogo Clonaram Tyrone, filme que em poucos dias assumiu a liderança entre os mais assistidos do Tudum e que no momento que gravamos aqui ocupa uma honrosa 6ª posição. E quem me chamou a atenção para esse filme, viu, gente, foi a Paula K, que tá sempre antenada nos melhores lançamentos, né, Paulinha? Então, eu acho que esse filme, ele vai, como você disse no começo, ele vai na contramão, né, do Barbie, do Oppenheimer, porque a Netflix, ela foi muito audaciosa em lançar esse filme justamente no final de semana, onde todos os olhares estavam pro cinema, né? Tanto que o filme, quando ele foi lançado, ele não estava nem entre os 10 mais assistidos da plataforma. Eu acho que o lance do boca a boca ajudou muito o filme a depois a ir para o primeiro lugar. E eu acho que é bem legal, depois que a gente vem num hype de 2 filmes grandes, assim, que a gente tem quase uma pressão de eu tenho que ir ao cinema, conferir em tela grande, não sei o quê, voltar pro nosso sofazão, a nossa pipoquinha caseira e ver um filme despretensiosamente ali no sofá. Isso é tão gostoso quanto
acompanhar um filme na telona. Então eu acho que vem essa necessidade de achar um filme maneiro, mas que a gente possa ver em casa. Pois bem, gente, em Clonaram Tyrone, a gente vai acompanhar aí um improvável trio de agentes que investiga uma série de eventos aleatórios e coincidências super sinistras que vão desembocar numa conspiração nefasta organizada pelo governo norte-americano. Já já a gente aprofunda isso, viu? Olha, o roteiro e a direção são do Ruel Taylor, acho que é assim que fala. Joel Taylor. Que começou no cinema como editor de som de diversos curta-metragens, passou a ser roteirista, inclusive escreveu aí Space Jam, Um Novo Legado, que eu sei que o Marcudo adora, e também Creed 2, e dirigiu alguns poucos episódios de séries como Twenties e Boomerang. Já o elenco conta com nomes de peso, como John Boyega, lá de Star Wars e A Mulher Rei, Tiona Paris, lá de WandaVision e também de Se a Rua Bill Falasse, e o nosso Jamie Foxx, que andava meio sumidão, né, gente? O Jamie Foxx estava sumido porque ele literalmente quase morreu, né? Ele ficou um bom tempo internado, a gente chegou a ver especulações de que era gravíssimo pela internet, apesar de que eu não sei o que aconteceu. Mas agora ele tá de volta mesmo, e no caso do filme, um dos melhores papéis que ele faz nos últimos tempos. Eu quero só acrescentar aqui a adição do Keith Sutherland, que é sempre maravilhoso ver em tela, porque sempre vem em mente ele lá em 24 Horas, aquele personagem fodão, investigativo. E ele tá muito afim de estar nesse filme, embora seja um papel pequeno, é muito massa de vê-lo em tela. Ô Lari, eu diria que ele tá cada vez mais parecido com o pai dele, né? Que tem esse jeito mais de mal, né? Aquela coisa meio malévola e tal, e ele realmente se sai muito bem. Mas ó, depois dessa ficha corrida aqui, vale a pena a gente dar uma espiadinha pra ver o que público e crítica tem achado desse filme. Conta pra gente, Lari. Sansa, passando aqui pros agregadores de notas, a coisa tá assim. Lá no IMDb temos cerca de 12 mil avaliações e a nota média 6.7. No Metacritic, o Metascore aponta 75 de 100. No Letterboxd, o filme tá com 3.7 de 5. E no Rotten Tomatoes, olha só, o filme conta com a aprovação de 93% da crítica e nada menos que 100% do público. Demais! Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é claro a opinião do Senta que lá vem spoiler. Paula K, a gente tava com saudade de você aqui e queremos saber quais são as suas primeiras impressões sobre Clonaram Tyrone? Gostou? Amou ou dá pro gasto? Eu amei esse dá pro gasto. Eu gostei bastante, eu acho que eu não posso afirmar que eu amei, mas eu gostei muito do filme, porque o longa ele te provoca do começo ao fim, né? Ele te deixa desde o começo muito incomodado, porque são muitos debates, não somente sobre o racismo, mas também sobre gentrificação e principalmente o controle social por meio do capitalismo dentro das comunidades negras. Eu concordo com a Paula. Eu acho que Clonaram Tyrone é uma ficção científica que, se fosse da A24, estaria sendo muito mais falada. Como é da Netflix, né, que tem todo esse histórico de produções problemáticas, acaba ficando meio de lado, mas não deveria, porque é um filme bem redondinho. Eu achei o começo meio lento, mas vai ficando mais interessante conforme a gente vai entrando na proposta do diretor, Ruel Taylor, que nem diz o Sansa, né? Não sei se é Joel Taylor. Joel Taylor. Que é extrapolar a história do pão e circo, né? Que é o consumismo ser literalmente usado como forma de controle, nesse caso da população negra de mais baixa renda. Eu comentei com o pessoal do SKLVS que esse filme é Boots-Riley, né? O Rafa adorou o termo, inclusive. Mas é um filme que vai na pegada dos trabalhos do Boots Riley, que é um realizador de filmes como Sorry to Bother You. Ele fez a série Sou de Virgem, lá do Prime Video, que a gente recomendou nos Imperdíveis de julho. E ele é um diretor que parte de um universo meio bizarro e absurdo, né? Ele usa bastante humor para denunciar as atrocidades que a população negra sofre nos Estados Unidos, no caso. E Clonaram Tyrone vai nesse caminho, mas acho que fica um pouco abaixo dos trabalhos dele. Mas ainda assim é bem eficiente em divertir e passar a mensagem. O Marcudo, você mencionou aí o Boots Riley, que eu também gosto muito. E ele tem uma pegadinha de Jordan Peele também, né? Inclusive eu vi lá no Letterboxd um comentário de um cara dizendo assim que o Clonaram Tyrone era um Corra se fosse dirigido pelo Donald Glover, né? O que pra mim fez muito sentido, porque você tem mais ou menos aquela pegada tensa, né? A questão racial super importante, só que tem uma comédia colocada ali. Eu gosto muito do filme, gente. Eu acho que é raro a gente ver hoje em dia na Netflix produções certeiras, que tem uma mensagem por trás, que dão uma fugida do algoritmo, que não tem medo de ser ridículas, né?
que vão buscar o Blaxploitation, né, gente? Que a gente não via desde Destacamento Blood, por coincidência também da Netflix. Então eu gosto muito, gente, quando a Netflix sai um pouquinho dessa coisa de agradar, né, a maioria das pessoas e se propõe a trazer um cinema de autor. E é curioso a gente falar isso, né, porque a gente debateu no nosso episódio 322 do Barbenheimer a questão do cinema de autor, como ele é importante, né, a gente fugiu um pouquinho das sequências do filme número 4, 5, 6, né, e permitiu ao autor colocar a sua pegada, né, que é o caso da Greta Gerwig e também do Christopher Nolan. Acho legal a gente ver aqui o Ruel, eu acho que foi assim que fala, viu, Marco? Depois a gente dá uma olhadinha melhor. Joel Taylor. Se arriscar, né? Ele faz algumas tentativas interessantes, né? Você vai abordar depois, imagino eu, visuais, né? Trazendo essa coisa da tela granulada, que é muito gostoso. Nem sempre funciona, mas eu gosto dessa coisa de trazer um visual anos 70, de você assistir o filme, né, gente? E não saber em que época ele tá. Né? Às vezes ele parece que é dos anos 70, parece que ele pulou para os anos 90, a gente não vê nenhum aparato tecnológico, né, muito novo, o que acho que conta a favor do filme. Então eu imagino que as pessoas, tanto agora quanto daqui a 10, 15, 20 anos, vão assistir Clonaram Tyrone. Eu acho que o tempo vai fazer bem pra ele, viu, Paula K? É muito interessante você falar sobre isso, porque eu também tive essa percepção de assistir o filme e não saber qual que era a ordem cronológica, né, que estava passando o filme, se era anos 70, anos 80. Ele tem muito essa homenagem que ele faz pro cinema Blaxploitation, que é tudo exagerado. Mas uma coisa que eu não tinha percebido, e depois eu fui pesquisar, e é muito real, que aquele bairro fictício, na verdade, ele parou no tempo, né? Ele tá parado no tempo dos anos 70, um pouco dos anos 80, e é muito isso que acontece com muitos bairros onde vive a comunidade negra, né? O poder público, ele não quer chegar ali com infraestrutura de propósito. Então, eu acho que é uma crítica também do diretor a essas comunidades que têm o mínimo para se viver ali dentro. Eu vou começar aqui dizendo que eu tô vendo que essa minha conversa com vocês vai me levar a elevar a nota no final do episódio, porque eu não gostei tanto do filme quanto vocês, a princípio, e tem várias coisas aqui que eu vou destacar que eu gostei também, mas algo que eu tinha assinalado nas minhas anotações, no meu molescudo aqui também, é que nem só de uma temática importante se faz um bom filme, né? É claro que é super importante a gente trazer para o debate essas conversas, esses filmes que abrem as nossas perspectivas para nós sermos pessoas melhores, mas enquanto filme, enquanto análise de será que eu gostei ou não gostei, para mim até então estava entre o gostei e dá para o gasto. Mas eu quero explicar aqui o que me levou a desgostar um pouco do filme, e aí eu cheguei à conclusão de que o exemplo da Sessão da Tarde, o que a Globo fazia nos filmes para fazer eles se encaixarem dentro da programação, dividir entre parte 1, 2, 3, 4, 5, ela tirava partes importantes do filme e que às vezes surgiam algumas dúvidas. A gente só sabia que o filme era mais extenso quando alugava ele na locadora e via que tinha cenas deletadas, né? E a sensação para mim, enquanto espectadora, é de que faltava alguma coisa. Como se na sala dos roteiristas eles simplificassem algumas coisas para que, enfim, ou não vai dar tempo de produzir, ou lá na montagem reduziram algumas cenas, mas que faz falta para a gente compreender de fato, porque tem muita informação jogada, picotada. Então, para mim, ele foi um filme bagunçado. Embora, sim, vamos desenvolver daqui a pouquinho que a parte da mensagem social é extremamente importante. Gente, como a gente falou há pouco, Clonaram Tyrone bebe, né, do subgênero dos anos 70 Blaxploitation, mistura com sci-fi, sátira social e dialoga também com obras de criadores contemporâneos, casos de Spike Lee, Boots Riley, que o Marcudo trouxe aqui, Donald Glover e Jordan Peele. Porém, gente, o fato do filme ter um verniz de comédia talvez deixe sua mensagem principal um pouquinho borrada e até mesmo cifrada para algumas pessoas, né? Queria saber, gente, se vocês acham que o diretor e roteirista Joel Taylor conseguiu transmitir em imagens todas as suas ideias. Diz aí, Marcudo. Eu acho que é mesmo um filme de muitas ideias, algumas bem óbvias e outras que a gente vai entendendo conforme a gente pensa sobre o filme, né? O Joel Taylor, ele é bem explícito quando ele joga na cara
que os negros daquele universo estão passando por experiências que nem as do nazistas, por exemplo, né? Aquelas pessoas, elas estão infiltradas em todos os lugares de convívio dos negros. É cruel o que eles fazem, né? As crianças são clones, a mãe do Fontaine é trocada por um toca-fitas. E eles abrem o jogo para eles deixam eles seguirem a vida normalmente. Porque quem vai acreditar num cafetão, uma prostituta e um traficante negros, né? E o objetivo daquilo é o fim da raça negra, se não materialmente, no que diz respeito à consciência. Porque o Tyrone Fontaine original, no final, ele fala que a assimilação é melhor que a aniquilação, né? Essa é a proposta deles. E ali a gente vê que é um negro que está fazendo aquilo com outros negros. E a justificativa dele é que seria para não se repetir o que tinha acontecido com o irmão dele, que foi morto por um policial e tal. E aí ele usa o sofrimento de um garoto em uma família negra, que infelizmente é comum tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, para justificar o controle de toda uma população, né? E sim, porque ele é um instrumento daqueles que estão de fora e pensam desse jeito, assim como muitos negros foram instrumentalizados na escravidão e por aí vai. Eu queria destacar também lá no final, depois que eles estouram o complexo dos clones, a notícia começa a sair em vários jornais, na televisão, e a gente vê as pessoas passando reto por aquilo como se fosse uma coisa qualquer, porque as vítimas, elas falam o dialeto negro das ruas, né? E quem não é daquele universo não consegue entender ou não leva a sério, que é pior, né? E isso vale tanto para notícias sobre clone quanto para notícias sobre jovem negro morto, né? E só no final a gente vai ver que o Tyrone é outro clone vivendo exatamente do mesmo jeito, só que em Los Angeles, né? Ou seja, a visão de quem está puxando as cordas aí, na visão deles, os negros são todos exatamente iguais, né? Então acho que é um filme que tem bastante coisa para falar mesmo. Bom, para mim, nessa parte de roteiro, eu quero começar dizendo que essa abordagem da clonagem do Tyrone poderia ser um mistério maior, sabe? Porque ele não deixa dúvida de que é um clone. O cara é morto, do nada aparece novamente. Então a gente sabe que esse é o desenrolar, mas pra mim é um mistério que poderia ser levado mais adiante. Algo do tipo, eu tenho uma nova oportunidade na vida, o que eu faria de diferente? Porque esse cara, ele vai repetindo certos padrões diariamente, como a raspadinha, como servir a bebida pro Frog e tudo mais. Esses motivos pelo qual ele faz isso repetidamente, pra mim, poderia ser um outro mistério, né? Que o filme vai brincando com essa coisa de suspense, do sci-fi e da comédia. E que é gostoso de assistir. Mas eu quero complementar também aqui a fala do Marcudo, que fala sobre essa enorme conspiração do governo para, aos poucos, embranquecer a sociedade, né? Porque eles falam que não é algo breve, é algo que demora de geração a geração. E a escolha desses personagens para conduzir esse experimento, que são ali o trio dos personagens principais, né? O cafetão, a prostituta e um traficante, que são vistos como pessoas que não contribuem para a sociedade, como se fosse um lugar sem oportunidades, que essas pessoas não merecem, na verdade, sob a perspectiva do filme, tá? Um espaço para crescerem e para buscarem outras oportunidades de vida. Então, elas são traduzidas como pessoas insignificantes ali. Então, é como se o governo dissesse, ninguém vai sentir falta delas, são com elas que eu vou fazer esse experimento. E deixam elas brigarem entre si. Então, na visão do filme, ele vai apresentar que na visão dessa sociedade elitista, branca, eles não merecem outra oportunidade. Então, é muito dolorida essa mensagem, até na mensagem final do filme, quando o Tyrone visualiza e fala, né, abertamente, como o Marcudo pontuou, de que o irmão dele faleceu e se ele tivesse uma outra oportunidade, se talvez ele não fosse negro, ele não teria sido morto dessa forma, é muito impactante. É algo assim, é um soco no estômago. E se não fosse as notícias diárias que a gente vê todos os dias, seria quase como, nossa, ele tá exagerando, olha que mensagem vilanesca. Eu fico imaginando o Clonar um Tyrone sendo dirigido ou pelo Boots Riley, ou principalmente pelo Spike Lee, que sabe colocar a sátira com a crítica social. A gente viu Infiltrado na Clã há super pouco tempo, né? Acho inclusive um filme subestimado. Eu acho que ele é melhor do que ele parece. E eu acho que ele teria feito um trabalho absurdo aqui, mas a gente sempre apoia novos criadores, né? E eu acho particularmente interessante, gente, pegando aí a fala da Lara e do Marcudo, esse embranquecimento proposto por ele mesmo,
sabe? Como uma forma de você colocar os negros dentro da sociedade de forma que ninguém vai reparar ao longo de gerações, né? Eu achei isso tão inteligente, só que colocado no filme de uma forma pobre, né? Poderia ter sido colocado de uma forma mais interessante, mais visual, né? Mais rica. E eu acho que a mensagem enfraqueceu um pouquinho, mas o que tem ali é muito forte. E nesse sentido, a atuação do John Boyega é gigantesca, né? Inclusive eu acho engraçado como ao longo dos anos ele tá cada vez mais parecido com Denzel Washington, né? Nos trejeitos, né? Os olhares, acho que ele se inspira bastante e se fizer isso, tá muito certo. Mas essa coisa do embranquecimento, né, Paulinha? A gente vê naqueles experimentos não 100% acabados, que são aqueles brancos com black power, né? Eles são brancos, tem olhinho claro, mas tem um black power porque aquilo tá muito presente, aquilo é resistente também, né? Então esse processo todo mexeu muito comigo e, cara, o Marcudo falou muito bem, se fosse um A24, se tivesse talvez numa HBO Max, né, ou sei lá, talvez até um filme da MUBI, pelo menos as pequenas bolhas acho que iam levar o Clonaram Tyrone mais longe. Mas é interessante ele estar na Netflix também. Eu acho que pegando o seu gancho e também o gancho da Lari em relação aos protagonistas, né, que é uma garota de programa, um traficante e um cafetão, são personagens que existem muito, né, nesse universo da comunidade negra. E aí eu acho que é muito legal colocar esses três personagens, porque para as pessoas brancas, eles são essenciais dentro dessas comunidades para continuar a pobreza, né, e a violência. Então eu acho que foi isso que o filme me passou, né, porque que o Tyrone, ele não é dispensável, né, porque quando ele morre, os caras vão lá e clonam ele de novo, e também o personagem do Jamie Foxx, que para mim é um dos melhores trabalhos do Jamie Foxx na atualidade, porque eles são imprescindíveis para que essa comunidade continue daquela forma, né, parada no tempo, com as pessoas negras morrendo, né? Você pode ver pelas propagandas, né, cheia de propaganda de bebida, de comida de má qualidade. E aí tem uma parte que no final o personagem do Keith Sutherland, né? Ele vira pra Yoyo e fala assim, sabe por que a gente não clona você? Porque, não sei se vocês perceberam, ela é a única que não é clonada. Porque você é uma pessoa dispensável. Mas não foi isso que ele quis dizer pra ela, né? Porque, não sei se vocês perceberam, que ela é a única que fala em sair daquela comunidade. Ela é a única que fala em fazer uma faculdade, né? E as outras pessoas não, elas não enxergam o que está acontecendo ali. Então a Yoyo é uma personagem que ela começa a investigar, é uma personagem que gosta de ler, é uma personagem que gosta de filmes. Então é uma mulher negra muito interessante para todo aquele experimento, né? Ela sai da curva da violência. Então aqueles três personagens, principalmente os homens, eles são fundamentais para que continue todo esse ciclo, né? Concordo com a Paulinha. E falando um pouco aqui sobre as atuações, né? Eu acho que o Jamie Foxx realmente está no melhor papel dos últimos tempos. A gente tinha uma lembrança recente, nada boa dele, né? Em Projeto Power, por exemplo, outros filmes aí da Netflix. Mas aqui ele tá bem divertido. Assim como a Teyonah Parris, que eu demorei um pouco para reconhecer com o cabelão e a maquiagem, mas ela fez a Mônica Rambeau da Marvel, por exemplo, é uma ótima atriz. E esse John Boyega histórico também tá bem interessante, né? Apesar de ser o traficante fechadão na maior parte do tempo, tem a questão do irmão pequeno, especialmente a da mãe, quando ele descobre o que foi feito, isso dá mais complexidade. E o Kiefer Sutherland, puxando aqui que a Lari tinha lembrado, dessa vez ele não tá histórico, né? Ele tá diferente do que a gente se acostuma a ver e tá bem engraçado. Eu quero acrescentar aqui que esse cafetão do Jamie Foxx eu achei sensacional, porque no início a minha primeira impressão foi tipo, ele não é aquele machão poderoso que tem que colocar medo, não tem que ser esse personagem. E na verdade a gente vê o lado completamente cômico, com um desenvolvimento aí mais inseguro, debochado também, que se acha com os looks. Então eu achei muito legal para dar várias camadas para esse cafetão. Quanto ao Boyega, pra mim foi ele que eu tive dificuldade pra reconhecer, viu, Marcudo? Porque ele tá bastante sério, sofrido, ele é introspectivo, ele é o cara do drama aqui, né? Ele é o cara que leva essa parte mais tensa e dramática pro filme, que é o que o papel pede.
E aí vem a Teyonah Parris, que pra mim é puro charme, é a personagem que dura na queda, com as suas expectativas, os seus sonhos, que mostra força pura, e tem as tiradas muito boas pra mim. Uma cena que eu adorei de assistir, que são os três juntos lá no elevador, com a arma, cantando, ela tirando onda com o peito, tipo assim, eu tô no look pra chegar ali bombando nesse laboratório. Eu achei sensacional. Ô Lari, é curioso que quando eles chegam no laboratório, entre aspas, né, cientista, ele tá dançando uma música do Michael Jackson, né? E não foi por acaso que a gente tem ali o Michael Jackson inserido no filme, né? Você quer um embranquecimento mais representativo que o Michael, né? Apesar do vitiligo e tudo mais, poderia ter tido soluções um pouquinho diferentes, né? Então acho que é muito bem colocado. Acho até que o filme poderia trazer mais dessas referências, já que ele abraçou a galhofa em vários momentos, né? No roteiro, nas piadas, no figurino. Poderia ter abraçado com gosto, como talvez o Donald Glover faria, né? Mas eu queria dar um destaque aqui também pra Teyonah Parris. Cara, ela me lembra demais a Keke Palmer lá no Nope, né? No Não, Não Olhe. Essa coisa de tirar um pouco o peso, de fazer as piadas, ao mesmo tempo sonhadora, muito inteligente. Essa representatividade aqui pra mim é muito interessante. Ela traz essa energia, né? Essa vivacidade. O Marcudo lembrou aí da Mônica lá do WandaVision e que vai estar em novas produções da Marvel. Mas é uma atriz, cara, muito, muito interessante. Tem um filme com ela que não foi tão comentado assim, que chama She-Hulk, né, que ela é, se eu não me engano, a protagonista, que ela tá super bem, e ela teve recentemente em A Lenda de Candyman, né, outro filme bacana que segue essa linha de crítica social, mas ele vai lá mais pro mistério, thriller e terror, né, então vale a pena a gente ficar de olho na Teyonah Parris. Todo mundo gosta de uma boa atuação e também gosta de um bom roteiro, né? E eu sei que todo mundo aqui é mega entusiasta dos serviços de streaming, mas não dá pra negar, vai. De uns tempos pra cá, o algoritmo tomou conta e as produções são cada vez mais plastificadas e pasteurizadas. Até por isso, gente, Clonaram Tyrone desponta como uma grata surpresa aqui na metade de 2023. E pegando carona nele, eu vou pedir para cada um aqui recomendar ou um filme, ou uma série, ou um documentário que acabou passando ileso aí pela ditadura dos algoritmos e que de repente pode acionar aquela mosquinha da consciência social dos nossos ouvintes. Quem começa, hein? Eu vou recomendar o filme Emergência, que tá lá na Prime Video e que inclusive tem podcast aqui, episódio 224, que esse sim também é um baita soco no estômago e vale a pena conferir. Eu vou aqui indicar uma dica, reforçando uma dica que a gente trouxe no Imperdíveis de Julho, que eu comentei no começo, que é o Soul de Virgin, a série do Boots Riley, tá lá na Prime Video, que tem essa pegada de usar humor e usar esse universo absurdo pra falar dos problemas dos negros. É bem interessante. A minha dica é sobre uma série que está na HBO Max, que foi muito pouco divulgada, que chama Rap Sheet. E ela é interessante porque ela fala sobre o universo do rap, só que na ótica feminina. E além de ser uma comédia muito engraçada também. Gente, eu falei acho que umas 3 ou 4 vezes aqui no episódio, então eu vou arrematar com a minha dica, que é Não, Não Olhe ou Nope, né? Filme do genial Jordan Peele, que tá lá na Globoplay. Agora eu não lembro se é Globoplay ou Telecine Play, porque eles estão com essa piadoca aí, né, Lari, da gente assinar a Globoplay, só que eles jogam no Telecine Play algumas coisas. Então tá em um dos dois. Mas, cara, é um filme que, pra mim, é um filme primo, né? Quase o filme irmão de Clonaram Tyrone. Porém, com uma direção espetacular do Jordan Peele. A crítica social tá lá. O roteiro é fantástico. E eu acho que foi um dos injustiçados, viu, gente? Do último Oscar. É aquele tipo de filme que envelhece muito bem. E quando você reassiste, eu fui reassistir recentemente, você fica ainda mais impressionado. Mas ainda bem que eu também consegui ver no cinema Nope ou Não, Não Olhe. É um baita de um filme, tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui, hein? Quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão para Clonaram Tyrone, que tá esperando todo mundo lá na Netflix. Conta aí pra gente, Lari. Com umas estrelinhas a mais, como eu tinha mencionado antes, eu vou dar 75 poltronas amarelas, vale o play. Eu gostei bastante, que nem eu falei, tem muitas mensagens na cara e outras que a gente precisa pensar, é divertido, mas tem uns probleminhas de ritmo, por exemplo. Então eu vou dar aqui 79 poltronas amarelas.
Eu concordo com o Marcudo. Tem esse problema de ritmo no filme, principalmente no começo, é um pouco lento. E então, por isso, eu vou dar 80 poltronas amarelas. Gente, antes de dar minha notinha aqui, eu comecei a ter um ataque de riso do nada e lembrei do filme, né? Que aqueles pozinhos faziam as pessoas começarem a rir. Eu achei isso muito divertido. Aliás, grande momento do Jamie Foxx no filme, ele é um ótimo ator. Eu vou subir um pouquinho a média como incentivo, gente, para os serviços de streaming financiarem obras como essa, sabe? Clonar um Tyrone, eu tava pesquisando, custou 40 milhões de dólares, não é pouco, mas também não é muito se a gente for pensar na entrega aqui. Então eu espero que a gente tenha mais coisas assim em todos os streamings, sobretudo na Netflix, né, que ainda reina muito absoluta aqui no Brasil. Deixa o filme com 85 poltronas amarelas. Muito bem, consultando a calculadora aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler, chegamos à média de 79,75, arredondando para cima, 80 poltronas amarelas para clonar no Tyrone. E é isso aí, minha gente, nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem 1 ou 2 episódios fresquinhos do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí, invadindo laboratórios clandestinos, lutando pelos seus direitos, ou zapeando pelos serviços de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Muito obrigado, viu, queridos? Valeu, gente. Eu vou lá agora me jogar num balde de frango do KFC e esse é o máximo de dica que eu vou dar pra vocês descobrirem se eu sou ou não sou um clone. Gente, valeu. Eu também vou lá comer meu franguinho pra ficar um pouquinho mais feliz. E muito obrigada pelo convite novamente. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.